Eu queria passar as perguntas à plateia, que é o motivo da nossa apresentação. Então, temos microfones. Identificação e dirige a pergunta a um dos colegas, se nós pudermos responder, né? Bom, eu sou o Dr. Felipe Saul, eu sou do Rio de Janeiro, atualmente sou médico aposentado. Eu fui chefe do pronto atendimento do Hospital Miguel Couto durante 20 anos. Primeiramente, quero parabenizar a mesa, excelente palestra, altamente para atualizar, excelente nível. Mas aí é que vem a minha pergunta. Nós estamos no Brasil profundo, professor Barros. E nos lugares que, por exemplo, que só tem raio-x, o raio-x ainda é válido, ajuda? Tem seu momento ainda? Bom dia. A gente pode falar um pouco assim, o raio-x ele contribui. Uma coisa que vem ganhando muito espaço, e acho que foi comentado em algumas das outras aulas, seria o ecocardiograma beira-leito, né? Que Nessas UPAs de Baixada Fluminense não tem. A tendência a médio e longo prazo, acredito que o médico emergencista ele quase que vai fazer parte do exame físico em algum momento. Vai ter a avaliação anamnese, exame físico, eletrocardiograma, raio-x e o ultrassom à beira-leito. Acho que assim, em algum momento a gente vai chegar nisso. Hoje a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E assim, onde a gente tem eu sinto muito disponibilidade em todas as aulas que eu dou. Acho que a gente tem um Brasil que é muito diverso, né? Você vai ter locais onde você vai ter o raio-x e o eletro, você vai ter local que vai ter o raio-x, o eletro, a tomografia, a cintilografia, o ultrassom à beira-leito, a hemodinâmica, tudo disponível ao mesmo tempo. Então acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se só tem a raio-x, só tem o eletro, só tem o exame físico e só tem a anamnese, é com isso que a gente vai ter que trabalhar. O que a gente tem que acrescentar e entender a gente tem hoje os biomarcadores que quase todos os locais têm. Então, assim, uma troponina, isso já vai ajudar um pouco, pelo menos vai apoiar em dizer se esse paciente é de alto risco ou não alto risco. O que vai ter que fazer como eu comentei na minha aula, um paciente não tratado de embolia pulmonar, ele é um paciente que tem uma mortalidade muito maior. Então, numa suspeita do paciente, uma suspeita realmente verdadeira, que você consiga, de alguma forma, excluir um alto risco, ou seja, ele não tem um critério de alto risco, ele não tem uma hipertensão, ele não tem uma hipotensão, ele não tem uma troponina alterada, ele não tem um eletro com aqueles padrões típicos de embolia pulmonar no eletro, ele não tem um raio-x muito complexo, ele merece o tratamento, desde que ele não tenha um alto risco de sangramento, alguma coisa do tipo. Então, suspeitou, tem que tratar. Se a gente não tem uma outra forma de confirmar isso ou não, porque o não tratamento de um paciente com embolia pulmonar vai levar ele a ter uma evolução muito pior. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Por gentileza, Lauro, de Divinópolis, em Minas Gerais. Eu tenho uma curiosidade, eu não entendi ainda o motivo da apresentação das figuras de Goya. E por que ele não apresentou a imagem da Mágia desnuda? Obrigado. Muito bem. Poderia caber. A ideia era mostrar alguém que viu as coisas muito antes, né? Acho que pelo ótimo nível da sua pergunta, o senhor deve saber das pinturas negras, que foi uma coisa que ele fez 50, 60 anos antes dos impressionistas, que é uma coisa muito genial, né? E o que eu acho que a gente vive hoje é sempre tentando nos adiantar aos problemas de algo que é pouco reconhecido. Então, a gente precisa enxergar muito longe. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade para saber quais são as grandes questões e a gente precisa ter uma valentia, vamos dizer assim, para enfrentá-las, né? Então, acho que a pergunta do raio-x é uma pergunta ótima. Então, assim, só tem o raio-x no Brasil, o que eu faço? Bom, eu preciso educar as pessoas, então, a ver raio-x, interpretar raio-x. Se é só raio-x que eu tenho, não tem outra coisa. O que eu faço? Eu educo as pessoas, né? Acho que essa é a ideia. Hipertensão pulmonar é uma ótima desculpa para a gente organizar serviços. É maravilhoso, tem que juntar as pessoas. Ninguém trata, em nenhum lugar do mundo, nem em San Diego, uma pessoa trata todas as hipertensões pulmonares. A gente tem a sorte lá no INCOR
de ter um time de pneumo, cardio, reumato, hemato, todo o serviço de imagem. Você fala, bom, mas você está no INCOR, tudo bem, é um privilégio, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo num lugar em que eu tenho poucos recursos, se eu tiver gente interessada, com um raio-x eu posso ver sinais de TEP agudo, com um raio-x eu posso entender que o paciente pode ter uma hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, eu posso ver aumento da área cardíaca, posso entender se isso se dá pelo ventrículo direito ou não, posso entender se o paciente tem enfisema ou bronquite. E as causas mais comuns de hipertensão pulmonar são as causas das doenças mais prevalentes. Existe uma proposta, agora nós teremos o próximo simpósio mundial de hipertensão pulmonar, que será agora no final do mês de junho, em Barcelona, em que se discute a classificação. Então, como eu mostrei para vocês, a classificação ela é baseada em achados anatomopatológicos, fenômenos fisiopatológicos, resposta ao tratamento e apresentação clínica que esses pacientes têm em comum. E por que o grupo 1 é o das doenças mais raras, hipertensão arterial pulmonar? Porque quem começou a organizar isso foram as pessoas que estudavam essa coisa mais rara. Existe uma proposta hoje para aumentar o reconhecimento da existência da hipertensão pulmonar, que esses grupos sejam ordenados por prevalência. Então, o grupo 1 provavelmente será o grupo das doenças associadas ao coração esquerdo, então doenças valvares, arritmia, disfunção diastólica, disfunção sistólica. O grupo 2, o grupo das doenças do parênquima. Ainda hoje, na pneumologia, existe uma discussão, DPOC é super mal diagnosticada. Uma coisa que a gente poderia ter nas UPAs, por exemplo, se a gente quiser elevar o nível, além do raio-x, é ter um eletro e, quem sabe, uma espirometria. Com isso, a gente faria tanto diagnóstico, e é uma coisa que é super barata, né? Então, a ideia é essa, a ideia é aumentar o reconhecimento dessa entidade, e a partir daí a gente pode se organizar para tentar melhorar as coisas. A UPA tem suas dificuldades, o hospital secundário tem suas dificuldades, o nosso hospital terciário também tem suas dificuldades. A gente vive muito longe do ideal para tratar a hipertensão pulmonar. Eu teria... Obrigado, cara. A plateia, mais alguma? Posso fazer uma pergunta para a doutora? Opa, pois não. Pois não. Pode falar alto para mim. Tem o microfone para a colega lá, pessoal? Só um minutinho, ela está na frente? Pois não. Mais comum, assim, trombofilia, são os pacientes mais novos, para depois liberar para casa. Só, excelente pergunta. O paciente está muito bem, obrigado. Uma embolia pulmonar periférica, fiz o ecocardiograma, não tem disfunção de VD, embolia periférica, tem o motivo dessa embolia. O paciente teve um trauma de perna, uma trombose venosa pequena, está muito bem. E eu pretendo dar alta do pronto-socorro para casa. A família é cheia, mas, doutor, acabei de ler no Google aqui que é melhor internar. Poxa, o doente pode ter mortalidade, pode piorar, não é melhor internar? Não é a pergunta que vem, né? Bernardo, posso mandar esse doente para casa 3 minutos? E o que eu faço indo para casa na sequência de investigação diagnóstica, trombofilia ou não? Na maioria dos casos, assim, você vai ter o diagnóstico definido, né? Então, a gente está falando, eu sei que tem uma embolia pulmonar, apliquei um score de risco, eu sei que ele tem baixo risco. Com isso, você tem condição de que ele continue o tratamento ambulatorial. Se você não tiver uma causa adicional, uma causa não reversível, um câncer, uma trombofilia conhecida já, o tempo habitual nos estudos de 3 a 6 meses. Esse é o tempo padrão de tratamento da embolia pulmonar. Caso, nesse meio tempo, você descubra algo novo, essa investigação não precisa ser feita internada, ela pode ser feita ambulatorial depois, até deve ser feita ambulatorial depois, porque algumas avaliações não vão poder ser feitas enquanto o paciente está tomando o anticoagulante. Então, essa avaliação vai ser feita após a saída dele do hospital. Se nesse meio tempo, entre 3 e 6 meses, você descobre algo a mais, ou descobre que esse paciente tem um câncer, ou descobre que ele tem uma doença hematológica, esse tempo pode ser estendido.
Se o paciente tem um TEP de maior risco, onde a pessoa ser anticoagulado, pode ser discutido também esse tempo mais estendido de anticoagulação. Então dá para mandar para casa, então. Dá para mandar para casa. Por favor. João Alberto Bauru. Em relação à prevenção primária em pacientes com câncer, existe algum câncer que você faz a prevenção primária? Descrito em literatura, não. Mas como a gente viu, paciente tem tumor de pâncreas, de fígado, esse paciente está muito predisposto a ter o TEP incidental, né? Tanto TEP quanto TEV. Não faria nenhuma profilaxia, mas eu teria mais atenção, talvez aumentaria um pouco o rastreio desse paciente. Esses pacientes eles vão ter o dedímero aumentado, né? Então o dedímero acaba perdendo seu valor. Mas talvez um Doppler de membro inferior, para entender se ele já tem uma trombose de membro inferior, talvez seja de grande valia. Mas preventivo, prevenção primária não existe. Mais alguém, por favor? Por favor. Bom dia, excelente apresentação de todos, agradeço. Eu sou o Marco Goiato, sou de Araçatuba. Infelizmente eu não peguei a primeira apresentação, não sei se foi discutido o tema. Mas eu gostaria de saber qual que é a aplicação do filtro de veia cava atualmente. Bom, eu posso adiantar a resposta, mas posso passar na sequência. O filtro de veia cava tem... Perdão, não estou enxergando. Bom dia. O filtro de veia cava ele tem, acho que 2 indicações mais avançadas. Eu tenho um paciente que teve embolia de pulmão, estou anticoagulando, conforme nos foi ensinado, e o paciente está recorrendo da sua embolia. Não dá para aumentar o anticoagulante. Posso até trocar, mas também... Então, o filtro de veia cava pode ganhar um potencial. Outra indicação, também a indicação 1A, aquele paciente que tem embolia, tem um sangramento ativo e não vai dar para dar anticoagulante, nem heparina, nem anticoagulante oral, nenhum deles. Então eu passo o filtro de veia cava, controlo esse sangramento e depois eu até posso tentar dar o anticoagulante junto com o filtro, que a maioria dos filtros eles não são explantáveis, alguns até já são explantáveis, mas instalou o filtro, geralmente ele fica. Então são as 2 grandes indicações de via filtro. Agora, filtro profilático, que tem uma TVP grave, tem vasos ilíquicos com trombose, via cava inferior, vai embolizar, vai ter um quadro grave, vai ser fatal. Bom, pode acontecer, mas não é indicação 1A. Então é uma indicação já mais individualizada, né? Próximo, pessoal. Lá, por favor. Procura dar um microfone para a turma. Tem microfone rodando aí? Posso? Tem uma pergunta. Mais uma pergunta. Fica para você mesmo que já fez a pergunta? Só um minutinho, por gentileza. Isso. Sim. Nós cardiologistas, e ouvir a opinião de vocês sobre a criação nos hospitais dos times de resposta para embolia de pulmão. Eu acho que é uma coisa fora do Brasil, é muito difundida no Brasil, a gente não tem tanta experiência, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse tipo de ação. Carlos, 2 minutos. Eu acho que é uma ótima oportunidade, de novo, né, para a gente trabalhar em conjunto. Acho que a ideia dos PERTs aí, existe até um congresso, né, dos PERTs, dos Pulmonary Embolism Response Teams, né, então são os times de resposta, que servem justamente para discutir esses casos, que não são os casos tão óbvios assim, né, então, acho que justamente esse caso, o que a gente faz? A gente tromboliza ou não tromboliza? Catéter ou não catéter, né? Então, aí a gente tem a oportunidade de discutir. Isso eleva muito o nível de cuidado ao paciente e também organiza as coisas dentro do hospital. Então, acho super necessário, desejável que a gente faça isso, principalmente em hospitais que têm um volume muito grande de pacientes ou hospitais menores, mas que possam se comunicar com algum time que possa dar esse apoio à distância. Esse grupo é formado por clínicos, cardiologistas, cirurgiões, hemodinamicistas. Time de imagem, hemodinamicista, Perfeito. todo mundo. Perfeito. Lá atrás, uma pergunta. Você está na sequência, tá? Só mais uma lá, por favor. Bom dia, Eduardo Papa, cardiologista aqui de São Paulo. Meus parabéns, a apresentação foi excelente. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, se existe na trombofilia evidência para o uso de DOACs.
No caso de um paciente que tem trombofilia e teve um TEP, por exemplo. Quer responder alguém? Acho que depende da trombofilia, né? Tem algumas situações, por exemplo, uma SAF, que a gente chama de SAF catastrófica, onde tem todos os marcadores positivos, o DOAC ele é contraindicado. Então, em princípio, você poderia usar, mas a gente não tem evidência suficiente para isso, exceto para a SAF catastrófica, que eu sei que eu não posso usar. Mas de resto... Eu diria que trombofilias homozigóticas, elas têm indicação de anticoagulação. Porque o homozigoto ele é potencialmente de risco para seu evento tromboembólico. Então, o homozigoto é uma indicação. Aquele paciente que é heterozigoto e nunca teve um evento, é o dente potencial. Mas se ele for fazer uma intervenção, é claro que faria profilaxia. Agora, uma profilaxia primária no paciente heterozigoto não teria uma indicação de nível 1, seria 2, eventualmente 3. Então, homozigoto, sim, muita atenção. Heterozigoto, você pode ficar atento, mas no homozigoto é um dente mais grave, né? Potencialmente tromboembólico. Acho que só para complementar, esse é bem um paciente que o grupo de estudo de embolia pulmonar dentro de um serviço pode complementar, porque daí você vai ter o cardiologista, o pneumologista, o hematologista, e aí compartilhar a decisão de qual vai ser o melhor método de anticoagulação. E quando se fala em grupo de embolia pulmonar, acho que vale a pena a gente lembrar também como a gente discute, vai na cardiologia mais o Heart Team ou Valve Team para doenças valvares ou para doenças cardiovasculares complexas. Como a gente tem o Shock Team, né, para casos de choque cardiogênico ou choque grave, onde se todo hospital tivesse grupos bem direcionados e bem estruturados para atender esse perfil de paciente, seria muito benéfico a todos. Pois não, pode fazer a sua pergunta. Na verdade, tenho mais duas. É assim, para o doutor ainda, complementando aquela pergunta que eu tinha feito, teria em tese um tempo que eu teria que deixar esse paciente em observação depois de um evento, assim? O estudo foi feito com internações menos do que 48 horas, mas nos últimos 2 estudos mais robustos, eles trataram o oral desde o início. Então, não tem um tempo exato para você te dizer, é o tempo de você excluir que ele não é baixo... Assim, é o tempo de você confirmar que ele é baixo risco. A partir do momento que você sabe que ele é baixo... A partir do momento que você confirmar que ele é baixo risco, você estaria autorizado a liberar ele com a terapia oral, mas não tem um tempo pré-estabelecido. Assim. Okay. É só você confirmar que ele é baixo risco. Tá. Mais uma, por favor? Só a última, desculpa. Pensando na questão do TEP crônico, assim, teria alguma coisa que, assim, para a gente pensar, logo pensando na clínica do paciente, como uma das nossas primeiras hipóteses, ou ficaria como um diagnóstico de exclusão, assim? Acho que o TEP crônico tem dois aspectos dessa sua pergunta. Uma delas é assim, quem é o paciente que no momento agudo, que eu faço o diagnóstico do TEP agudo, tem mais chance de ficar com TEP crônico? Então, são pacientes que têm alguma trombofilia, pacientes que têm uma carga trombótica muito grande, eventualmente pacientes com câncer, paciente que tem marca-passo, paciente que tem catéter central. Esses pacientes eles têm mais chance de evoluir com TEP crônico. Quando você vai ver o paciente mais adiante, o que pode te chamar a atenção? Geralmente, esses pacientes eles demoram alguns anos para terem esse diagnóstico. Então, como eu falei, uma dispneia com aumento de ventrículo direito ou de câmaras direitas, sinais indiretos de hipertensão pulmonar, em alguém que já teve um episódio de tromboembolismo venoso previamente, deve acender um sinal aí para TEP crônico. Pessoal, temos 1 minuto e 30 segundos, por favor. Pergunta. Boa tarde, bom dia. Meu nome é José Hugo Salles, sou do UFRJ do Rio de Janeiro. Parabenizar a mesa, a princípio. Eu gostaria de saber a respeito de embolia pulmonar em cirurgias ortopédicas, especialmente fêmur, joelho, em relação à incidência e tempo de profilaxia com novos anticoagulantes, etc. A incidência, se não for feito a tromboprofilaxia adequada, ela tende a ser uma incidência grande, né? Sobretudo quadril e joelho. O que a gente faz é ter a equipe que faz a tromboprofilaxia de forma adequada. O tempo, na maioria dos estudos, por volta de 30 dias, mas isso pode variar de acordo com fatores de risco e critérios de imobilidade do paciente. Então, pacientes idosos, pacientes com mais imobilidade, pode ser que esse tempo seja estendido.
Mas o tempo habitual é... Não temos nada a perder com a profilaxia. Embora as cirurgias ortopédicas menos complexas, você fala, puxa, vou ter que anticoagular. Na dúvida, aquele filiclino, acho que eu vou anticoagular esse paciente por pelo menos 14 dias, eventualmente 30, em cirurgias mais complexas, né? Obrigado, viu? Pessoal, o tempo venceu. Eu queria agradecer demais. Desculpa, venceu o prazo, a turma já vai chegar para a próxima sessão. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Hein?